Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. O Hospital Universitário da UFSCar inaugura 10 leitos de UTI para pacientes com o novo coronavírus. A estrutura toda é bem atual, bem adaptada para o atendimento a esses pacientes. Saiba como os restaurantes universitários da UFSCar estão funcionando durante a quarentena. Estudantes da UFSCar criam uma plataforma que poupa tempo em filas e, com isso, diminui o risco de contágio por Covid-19. A pessoa pode, em casa mesmo, procurar o estabelecimento que ela quer ir, ver as filas que ele tem, se colocar na fila, ver o tempo de espera e só sair de casa quando estiver realmente chegando sua vez. O UFSCar Notícia está no ar. O Hospital Universitário da UFSCar inaugurou 10 leitos de UTI exclusivos para atendimentos de pacientes com Covid-19. Saiba como esse investimento vai impactar quem precisa de atendimento nessa época de pandemia. O Hospital Universitário da UFSCar inaugurou 10 leitos de UTI exclusivos para atender pacientes com Covid-19. Sobre isso, eu converso com a superintendente do hospital, a Ângela Leal. Ângela, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na TV UFSCar. E eu começo também reforçando que, dentre esses leitos, tem leitos de isolamento também dentro da UTI, né? São 10 leitos no total na nossa unidade e 2 leitos são exclusivos para isolamento. São aqueles pacientes que têm uma infecção sobrejacente, pacientes em sepsia, etc. Há também um posto central com uma estrutura importante aí no HU-UFSCar, né? Sim, a estrutura da nossa unidade é bem moderna, tem uma área específica para paramentação, tem a recepção dos familiares, os equipamentos também são modernos, a estrutura toda é bem atual, bem adaptada para o atendimento a esses pacientes. E, Ângela, qual foi o valor do investimento? O valor total foi 7,5 milhões há aproximadamente 2 anos, né? Foi um investimento da EBSER, através do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários, do MEC, e esse montante foi para a construção da nossa unidade de terapia intensiva, para a construção do centro cirúrgico, com 5 salas, e a central de esterilização de materiais. A unidade foi entregue na última sexta-feira. O centro cirúrgico e a central de esterilização de materiais devem ser entregues no mais tardar no começo do próximo mês. Sim, e esse investimento certamente vai diminuir o encaminhamento de pacientes para outras unidades de saúde. Sim, os 44 leitos de que nós dispomos até então eram para pacientes de leve e média complexidade. Quando esses pacientes evoluíam mal e precisavam de terapia intensiva, a gente precisava remover, transferir para outras unidades. Agora não. Agora o segmento do tratamento pode ser feito aqui mesmo no hospital universitário. E profissionais temporários estão sendo contratados? Sim, foram contratados 54 novos profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, né, por um processo seletivo emergencial, porque o leito hospitalar, ele inclui não só o leito propriamente dito, mas equipamentos, insumos e pessoal capacitado. Ou seja, Ângela, é mais um passo do HU-UFSCar, né, em direção à excelência de atendimento, também pensando na população e dos nossos estudantes, já que é um ambiente também de aprendizado para os alunos da UFSCar. Sem dúvida, porque ele eleva o nível de complexidade de atenção que o HU é capaz de fornecer. Então, ele se constitui num centro a mais de prática para todos os alunos da UFSCar. E durante a quarentena, os restaurantes universitários da UFSCar estão funcionando de modo adaptado. As refeições estão sendo entregues em marmitas e para pedir é só solicitar com um dia de antecedência pelo Facebook ou WhatsApp. Todas as informações você encontra no portal da UFSCar. E agora nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir,
Não consegue resolver tudo pela internet? Conheça então o Fila Digital. A ideia do nosso aplicativo é exatamente essa: substituir as filas físicas por filas digitais no próprio celular. A plataforma que gerencia filas de forma virtual está sendo lançada. Já já a gente mostra todos os detalhes. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O Fiscar Notícia está de volta e traz uma inovação que pode tanto evitar o contágio do novo coronavírus, como também evita a perda de tempo. Conheça agora o Fila Digital, uma plataforma desenvolvida por estudantes da UFSCar. Nem tudo a gente consegue fazer online. Algumas coisas têm que ser feitas de forma presencial. E para resolver o perigo da pandemia, o perigo de se contaminar nessa época de Covid-19, foi criado um aplicativo, o Fila Digital. Sobre isso eu converso agora com a equipe, são estudantes da UFSCar, e essa ideia já foi até, inclusive, premiada. Isso mesmo. A gente percebe que, mesmo com a quarentena, ainda tem formado filas gigantescas que, mesmo que tenham as regras de distanciamento mínimo, uso de máscara, os estabelecimentos não estão conseguindo manter esse controle e gera uma aglomeração que é muito perigosa nesse momento que a gente está vivendo. Então, a ideia do nosso aplicativo é exatamente essa: substituir as filas físicas por filas digitais no próprio celular. Então, a pessoa pode, em casa mesmo, procurar o estabelecimento que ela quer ir, ver as filas que ele tem, se colocar na fila, ver o tempo de espera e só sair de casa quando estiver realmente chegando a sua vez. Assim, a gente evita que as pessoas fiquem na rua o máximo de tempo possível. Ou seja, a plataforma vai gerenciar as filas de forma digital, vocês tiveram até um reconhecimento durante uma competição, né? Isso, a gente começou com a ideia numa competição chamada Hackathon, que é uma competição de 48 horas online durante o fim de semana todo. E lá a gente pôde aprimorar a ideia, criar tudo desde o comecinho assim até o final, tendo um protótipo, e apresentamos e acabamos conseguindo o segundo lugar no desafio que a gente participou, que foi o desafio de negócios, soluções e valorizações para negócios regionais. Agora, como é que funciona na prática, né? O aplicativo vai ter duas visões, uma para o comerciante e outra para o cliente? Isso. Da visão do cliente primeiro, então. O cliente ele pode procurar todos os estabelecimentos que tem cadastrados, filtrar por categorias. Então, se eu quero ir numa padaria, eu posso colocar lá padaria, aparece todas que tem disponível. Consigo ver as filas que aquele estabelecimento tem. Então, o estabelecimento pode ter mais de uma fila. Visualizar o tempo de fila de cada um, quantas pessoas tem na frente e me inscrever e ir acompanhando o progresso dessa fila. E sobre a visão do estabelecimento, ele pode cadastrar quantas filas ele quiser, então ele pode ter um controle total do seu negócio. Então, por exemplo, um banco pode cadastrar uma fila de caixa eletrônico, uma fila para atendimento no caixa mesmo, pode cadastrar filas preferenciais exclusivas ou filas mistas, que então misturam preferenciais e não preferenciais, e ter um controle, saber quais são as pessoas que estão na fila, qual o tempo estimado, quem que é o próximo da fila. Inclusive, no futuro, a gente tem algumas... Essa vai ser a primeira versão, né? E aí tem algumas funcionalidades futuras. Por exemplo, a gente quer gerar estatísticas para o estabelecimento. Então, ter um controle da sua fila, consegue ver o fluxo, quais horários tiveram mais gente, perceber, por exemplo, idosos costumam vir pela manhã, então eu vou tomar alguma atitude para cuidar melhor desses idosos nesse momento, sabe? Ter uma gestão melhor do seu estabelecimento. Por exemplo, em relação aos bancos, né, muitos idosos vão sacar o benefício, né? E aí, pensando no idoso, é fácil de usar, gente? Porque muitos idosos não estão familiarizados, né, com essas tecnologias. Isso. A gente entende que, às vezes, pode ser difícil, né, para uma pessoa que não está acostumada a usar o celular. Então, a gente está fazendo o aplicativo da forma mais prática possível. Então, sem muita funcionalidade que só atrapalha, sabe? Então, é uma coisa bem limpa. E a gente tem uma ideia de, logo depois que a gente lançar essa primeira versão, a gente pensar em alternativas para as pessoas que realmente têm dificuldade com aplicativos. Então, uma ideia nossa é fazer um chatbot, que é Você entra no WhatsApp e consegue conversar automaticamente, sabe? Como se fosse uma conversa do WhatsApp normal. Então, você consegue agendar se colocar numa fila, saber o tempo de espera pelo próprio WhatsApp, como se você estivesse conversando, sei lá, com seu amigo. Eu queria complementar também que
o próprio estabelecimento ele pode adicionar uma pessoa na fila. Então, igual você falou, pessoas idosas, às vezes não tem o celular, mas não tem problema, porque o estabelecimento mesmo pode inserir uma pessoa na fila, colocando lá um nome, uma identificação. Os integrantes da equipe fazem parte do curso de Ciência de Computação da UFSCar, né? Como é que surgiu essa ideia? Vocês falaram, vamos fazer alguma coisa nessa época de pandemia para ajudar as pessoas a não ficarem tanto tempo na fila? Então, a gente estava conversando, eu e a Renata, sobre montar um grupo para esse hackathon, e a gente estava procurando ideias e acabou que apareceu, a gente andou dando uma olhada pela cidade aí, procurando algum problema, e apareceu esse problema das filas, que a gente via que mesmo nesse tempo de pandemia, precisava ter um distanciamento entre as pessoas e tudo mais, e ainda ocorria bastante aglomeramento nas filas e tudo mais, e daí veio essa ideia de tentar transformar isso em algo digital, tentar digitalizar isso. A gente pensou numa solução e montou um grupo e tentou ir agregando valor a essa solução. E como é que está sendo agora a sensação de vocês, da equipe, né, vendo que está prestes para realmente ficar disponível essa tecnologia? Eu acho que está sendo muito bom, porque no começo a gente pensou, como você falou, em bancos, supermercados, algumas coisas que realmente estavam passando até na televisão, aquelas filas gigantescas que estavam formando. Mas agora que a gente realmente está entrando em contato com mais lugares, está divulgando a ideia, tem surgido pessoas de estabelecimentos totalmente diferentes interessados, sabe, em usar. E principalmente todo mundo fala que quer usar sim agora em tempo de pandemia, mas vê muita a utilidade disso e a necessidade disso depois. Porque realmente aqui no Brasil, a gente vê uma fila, a gente está entrando, né? Então tem muita fila aqui e a gente perde muito tempo. Então, agora em tempo de pandemia, o problema é mais segurança com a saúde, mas depois torna conforto muito, muito importante também. Então, está sendo muito bom ter esse reconhecimento das pessoas que realmente acham a solução importante. Ninguém vai querer, mesmo pós-pandemia, perder tempo em fila. Bom, quando que vai ser lançado o Fila Digital? Como a gente faz para baixar? Então, a gente não tem uma data exata de lançamento, mas a gente pretende lançar o aplicativo, disponibilizar ao público até o final do mês. A gente vai estar fazendo uma aplicação híbrida, então qualquer pessoa com navegador vai poder utilizar, mas também vai ter a versão para download, que a gente pretende disponibilizar na Play Store, e as pessoas podem também criar um atalho em dispositivos iOS para abrir a página, como se fosse um aplicativo. Ou seja, é só procurar por Fila Digital. Isso. Pessoal, então, parabéns pela iniciativa de vocês. Tenho certeza que, ao ficar menos tempo na fila, as pessoas vão se proteger mais nessa época de pandemia. Parabéns a vocês, estudantes, já fazendo a diferença para a sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. E anote aí, para cadastrar o estabelecimento no Fila Digital, é só mandar um e-mail para minhafiladigital@gmail.com. O UFSCar Notícia de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que a gente sempre quer saber a sua opinião sobre o programa, então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.